dia, meu amado irmão. Vamos ao nosso Evangelho do Dia para a família. Deste domingo, Domingo Família, o Domingo de Ramos, 24 de março de 2024. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 15, dos versículos do 1 ao 39. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos e os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava um prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinham cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes o entregaram à multidão, para que Pilatos lhe soltassem Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que queres então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucificam! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: Crucificam! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Teceram uma coroa de espinho e a puseram em sua cabeça. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório. Convocaram toda a tropa, vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo: Salve o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Ele foi contado entre os malfeitores. Deram-lhe um vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas. Tiraram a sorte para ver que a parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição
com motivo da sua condenação, o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, a outros salvou, a si mesmo não pôde salvar. Os que por ali passavam, insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Quando chegou ao meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Aqui todos se ajoelharam e faz-se uma pausa. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo, em 2 partes, quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, reflita sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 15, dos versículos do 1 ao 39. Meu amado irmão, não deixe o rei passar. O grito na cruz, a multidão versátil. Basta um orientador hábil para manipulá-la em qualquer sentido, o melhor e o pior. Houve o melhor para Jesus quando da sua entrada em Jerusalém. Houve o pior quando a multidão gritou: Crucifica-o! Pregando na cruz, Jesus gritava com uma voz: meu Deus, por que me abandonaste? É o início de um salmo que termina com um cântico de esperança e de louvor. Então disse Jesus crucificado, rezou todo este salmo. O seu grito não foi um grito de desespero, foi um grito de evangelistas. Retiveram e os assistentes, os judeus, porque os soldados romanos não conheciam os salmos. Compreenderam que Jesus chamava o profeta Elias em seu socorro. Eles não fizeram expressamente a ligação com o salmo. Em Jesus é o Filho eterno do Pai
que se fez homem, em tudo semelhante aos seus irmãos, exceto do pecado. Ele veio habitar o todo ser humano. Era preciso que Jesus fosse até ao fim do caminho real dos homens, até a morte física, mas primeiro até a noite interior, onde não existe mais nada, onde o silêncio de Deus parece ser a única resposta, senão o desespero dos homens teriam escapado à presença de Deus. Eis porque hoje eu posso ir até Jesus com as minhas profundas obscuridades. Ele é capaz de ouvir com a sua presença, para que seja a vida e não a morte a vencer definitivamente. Compreendemos que a entrada do único Rei universal em nossa vida é a solução para tudo. Não podemos vê-lo, mas sentir com o coração a passagem deste Rei, e não podemos deixar que ele passassem em nossas vidas e não acompanhá-lo. Meu amado irmão, faça essas perguntas a você mesmo. Eu sinto Jesus? Porque eu deixo ele passar e não vou acompanhá-lo? Falta alguma coisa em mim? O que me dificulta para reconhecer que Jesus é o Rei de todos? Siga Jesus, o seu único Rei, meu amado irmão. Pense e reflita. Um beijo neste teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.